Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as expressões para o cálculo das áreas lateral e total do cone, o cálculo do volume e resolver alguns exercícios. Barbadinha. Então, área lateral e total do cone circular reto. A superfície lateral de um cone circular reto de raio de base R e geratriz G é equivalente à superfície de um setor circular de raio igual à geratriz G e comprimento do arco 2πr, que é o comprimento da circunferência da base do cone. A superfície total do cone circular reto é formada pela superfície lateral, ou seja, do setor circular, mais a superfície da base do cone. Então, nas figuras a seguir, nós vamos esclarecer melhor isso que tem. Então, a área total é a área lateral mais a área da base. Então, nós temos aqui um cone, a base é um círculo, né? Então, essa parte aqui, a área lateral, é formada, é a medida da superfície dessa região aqui. Então, se nós pegarmos, recortarmos, por exemplo, por aqui, ó, recortarmos aqui, tá, e abrirmos essa região, tá? Então, isso aqui vai formar essa figura aqui, que é o setor circular. Tá? E aqui nós temos a base. Ó, tá? Então, essa figura aqui chama-se setor circular. Veja o que diz lá. Ó, a superfície lateral de cone circular reto de raio de base R, ó, tá? E geratriz G, aqui está a geratriz, ó, essa geratriz G, é equivalente à superfície de um setor circular de raio igual à geratriz G e comprimento de arco 2πr, que é o comprimento da circunferência da base do cone. Então, esse setor aqui seria o setor de uma circunferência maior aqui, ó, tá? Que estaria aqui, tá? cujo raio é o G, a geratriz, que eu estou chamando de R maiúsculo. O R minúsculo vai ser o raio da nossa base, e o R maiúsculo é o raio da circunferência que contém esse setor circular. Tá? Barbadinha. E o comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui, 2πr, é o próprio comprimento da circunferência, porque ele está em volta da circunferência aqui, da base. Tá? Barbadinha. E a área do setor, então a área desse setor, que é a área da superfície lateral, é proporcional à área do círculo correspondente. Então, ó, a área do setor é proporcional a πr ao quadrado. Tá? Então, a área desse setor é proporcional à área de todo esse círculo que estaria aqui, onde ele está contido dentro, de raio R maiúsculo. Tá? E esse ângulo aqui em graus é proporcional a 360 graus. Ou seja, quando a gente varre esse setor circular, tá? Nós vamos varrer a circunferência toda. Tá? Então, quando varrer um ângulo alfa, a circunferência toda varre 360 graus. Tá? E quando o ângulo é em radiano, então vai varrer 2π radianos, que é toda a circunferência. Ou quando varre o comprimento L aqui, ó, L é esse comprimento aqui, que seria o 2πr, ele percorre 2πr, R maiúsculo, ó, não minúsculo, tá? Porque é em relação ao comprimento de toda a circunferência. Então esse L aqui é proporcional ao comprimento de toda a circunferência, por isso que é 2π vezes R maiúsculo. Agora nós vamos pegar a igualdade entre o primeiro e o último aqui, ó. A área do setor está para πr ao quadrado, assim como L está para 2πr. Tá? Então a área do setor vai ser, multiplica os meios, né? Então πr ao quadrado vezes L, fica πr ao quadrado L sobre 2πr. Aqui vai simplificar, tá? Então vai ficar L vezes R sobre 2, que vai simplificar o π, e o R2 com R, ficando L sobre R sobre 2. Tá? No cone, o que nós temos? O L é 2πr, ó. Esse L é o comprimento 2πr, e o R maiúsculo é o G, ó. R maiúsculo é a geratriz. Então, substituindo naquela expressão, nós vamos ter no lugar do L 2πr e no lugar do R o G. Então, a área do setor é 2πrg sobre 2. Simplificando 2, fica a área do setor πrg. Tá? Ou seja, a área lateral, tá, é πrg, porque é equivalente à área do setor. Tá? Então, a área total vai ser πrg mais πr ao quadrado, tá? Que é a área do círculo da base. Tá? Ou ainda, colocando em evidência o πr, aqui fica πr que multiplica g mais r. Barbadinho.
Tá? Agora o volume do cone circular. Tá? Bom, considere um cone e uma pirâmide com mesma altura h e mesma área da base B sobre um plano alfa. Qualquer plano beta paralelo ao plano alfa e que não passa pelos vértices que secciona o cone também secciona a pirâmide, determinando secções com áreas iguais. Então, pelo princípio de Cavalieri, podemos dizer que o cone e a pirâmide possuem volumes iguais. Logo, o volume do cone é igual ao volume da pirâmide, que é 1/3 da área base vezes a altura. Ou seja, o volume do cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um cone e uma pirâmide, tá? Que tem mesma base, mesma área da base e mesma altura, tá? Sobre o mesmo plano. Então, eu estou cortando aqui uma determinada altura, tá? Uma distância do vértice lá, H, por um plano beta, ele vai determinar duas secções. Essas duas secções têm mesma área. Tendo mesma área, eles vão ter mesmo volume. Veja aqui, vou mostrar que eles têm mesma área. Tá? Sabemos que B1 está para B, B1 está para B, assim como H ao quadrado está para H ao quadrado. H ao quadrado está para H ao quadrado. Relação que a gente já viu. Tá? E também B2 sobre B, B2 sobre B está para H ao quadrado sobre H ao quadrado. Então, como os dois são iguais a H sobre H ao quadrado, B1 sobre B é igual a B2 sobre B. Como tem mesmo denominador, os numeradores são iguais. Então, B1 é igual a B2. Tá? Então, como B1 é igual a B2, eles têm a mesma área. Tá? Então, pelo princípio de Cavalieri, eles vão ter o mesmo volume. Barbadinha. Então, exercícios. Número 1. Calcule a altura, a área lateral e a área total de um cone de revolução cujo raio da base mede 9 cm e cuja geratriz mede 15 cm. Então, barbadinho. Ó. Então, eu tenho um cone, tá? Em que o raio da base mede 9 centímetros e a geratriz mede 15 centímetros. Tá? Então, vamos calcular o H, a altura aqui, ó, através do teorema de Pitágoras. Ó, que aqui eu tenho um triângulo retângulo, o H é um cateto, 9 é um cateto e o 15 é a hipotenusa. Então, H ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. H ao quadrado, 15 ao quadrado é 225, 9 ao quadrado é 81, então menos 81. H ao quadrado é 144 e H é raiz quadrada de 144, que é 12. Então a altura é 12 centímetros, tá? Então já calculamos a altura, ó. Agora a área lateral é πr vezes g. Então vai ser π vezes o raio, que é 9, e g, que é 15. Isso vai dar 135 π centímetros quadrados. Barbadinha. Agora a área total é a área lateral mais a área da base. A área lateral, que é 135 π, mais a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, 9 ao quadrado, que a base é um círculo, né? Então, 135 π mais 81 π. Isso vai dar 216 π centímetros quadrados. Barbadinha. 2. Calcule o volume de um cone reto de 6 cm de raio, sabendo que a área da secção meridiana é igual à área da base. Então, a área da base é a área do triângulo. Veja que a secção meridiana é um triângulo. Né? Então, a área da base é π vezes 6 ao quadrado e a área do triângulo da seção meridiana é 12 vezes h sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Tá? Veja que então 36π é igual a 6, 12 sobre 2 vai dar 6h, tá? E h é 6π centímetros. Tá? Volume é 1/3 de πr2h, ou seja, volume é 1/3 de π vezes 6 ao quadrado, que é o raio, e a altura, que é 6 vezes π. Tá? Volume 1/3 de π ao quadrado vezes 216. 6 ao quadrado vezes 6 dá 216. E π vezes π dá π ao quadrado. E 216 dividido por 3 é 72. Então, nós temos 72 π ao quadrado centímetros cúbicos. Barbadinha. Tá? 3. Um cone equilátero tem área lateral igual a 50 π centímetros quadrados.
Calcule a área lateral e o ângulo do setor que se obtém desenvolvendo a sua superfície lateral. Tá? Então, um cone equilátero tem área lateral igual a 50 π centímetros quadrados. Eu quero a área total e o ângulo do setor que se obtém desenvolvendo a sua superfície lateral. Então, a área lateral é πrg, tá? E é dada a área lateral. Então, G é igual a 2R, tá? Porque é um cone equilátero, lembro? Tá? Então, a área lateral πrg, 50π é igual a π vezes R vezes o G, que é 2R. G é 2R, porque ele é um cone equilátero. A geratriz é 2 vezes o raio. Tá? Então, 50π é igual a 2πr ao quadrado. R ao quadrado é 50π dividido por 2π. R ao quadrado é 25, então R é igual a 5 centímetros. Barbadinha. Tá? Agora, veja que, sendo G igual a 2R, o G vai ser 2 vezes 5, que é 10 centímetros. Então, a área total, πrg mais πr ao quadrado. Ou seja, π vezes 5 vezes G, que é 10, mais π vezes 5 ao quadrado. Aqui vai dar 50π mais 25π. Isso vai dar 75π centímetros quadrados. Tá? Barbadinha. Agora vamos calcular o ângulo. Tá? Então, a área do setor está para a área da circunferência toda, né? πr2, assim como o ângulo em radiano está para 2π. Tá? Veja que R maiúsculo é o G. Lembro disso da figura que nós temos no início da nossa aula. Então, substituindo a área do setor, tá? Que é 50π, ó, tá? O cone lá tem área lateral, e a área lateral é a área do setor, 50π sobre π vezes 10 ao quadrado. Tá? Igual a ângulo do setor sobre 2π. Tá? Então, veja que o raio aqui é 10 porque R é igual a G, né? E G é igual a 10, não vamos esquecer disso. 50π sobre 100π igual a ângulo sobre 2π. Simplifica aqui, vai ficar 1 meio igual a ângulo vezes sobre 2π. Então, o ângulo é 2π sobre 2. Tá? Vai passar aqui, vai multiplicar, 2π vezes 1 é 2π sobre 2. Tá? Simplificando, vai ficar ângulo π radianos ou 180 graus. Barbadinha. Então, esse é o ângulo do setor. Número 4. Calcule o volume de um cone equilátero, sabendo que o raio da base mede 4 centímetros. Então, cone equilátero. Tá? Veja o cone equilátero. Tá? Ele vai formar um triângulo equilátero aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho G, que é 2R, que é 2 vezes o raio. Tenho aqui o raio. O G, que é 2R, e tenho o H. Então, H ao quadrado, R2, H ao quadrado mais R2 é igual a 2R ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, H ao quadrado igual a 4 ao quadrado, a base mede 4, igual a 2 vezes 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 4, 8, 8 ao quadrado, que vai dar 64. E 64 passo 16 menos 16. H ao quadrado é 48. H é raiz de 48, que vai dar, simplificando o radical, 4 raiz de 3. Tá? Porque 48 é 16 vezes 3, raiz de 16 é 4. Então fica 4 raiz de 3. Tá? Veja que a gente quer o volume. Então o que é o volume? 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado vezes h. Então o volume é 1/3 vezes π. Tá? O raio é 4, tá? 4 ao quadrado vezes 4 raiz de 3, que é o h. Então, 4 ao quadrado dá 16 vezes 4, 64, π raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Barbadinha. Então, fazendo essa multiplicação e a divisão aqui, né, aproximando o π, vai dar aproximadamente 116,08 centímetros cúbicos. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, divulga para os colegas as nossas aulas. Tá? Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios ainda envolvendo essa parte do cone.